Pessoal, boa tarde. Estamos ao vivo aqui diretamente de Osasco para você. E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. Começando aqui mais uma live aqui no Instagram. E hoje a gente vai ter uma convidada muito especial. Daqui a pouquinho ela tá chegando por aqui. É a Ana Marques, que é a minha amiga, que ela acabou de entrar, arroba todas a bordo. Ela é comissária da Qatar Airways. Ela já é comissária desde 2018 e a ideia aqui é a gente bater um papo sobre essa profissão. Ela vai contar um pouquinho pra gente também como que é viver no Qatar, vai dar várias dicas dos países que ela conhece. Então vão chegando aí. E eu vou chamar ela enquanto vocês vão chegando pra gente fazer aqui a parte técnica vivo. Vamos ver se ela entra. E aí vocês vão chegando. Taratã. Olá, Aninha! Tudo bem? Bem-vinda! Oi, gente. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Ana Carolina Marques, comissária de bordo da Qatar Airways. Que legal, Ana. Obrigada aí por ter aceitado o convite da live. Vamos fazer um pouquinho de small talk aí enquanto o pessoal vai chegando. Como Sim. foi o seu 2020? Tá Foi viva? Tá pandemia. tudo bem? Foi pandemia igual para todo mundo, né? Acho que os planos de todo mundo em 2020 só foram água abaixo, né? Infelizmente. Acabou com todo o plano de todo mundo. Mas sobrevivi, pequenos surtos leves e moderados. Turbulênciazinha. Uma turbulênciazinha que começou em março e não parou até agora. Mas é Mas isso foi aí, incrível. turbulência não derruba avião. Não derruba avião. Isso é uma dica, inclusive, que acho que ninguém sabe. Muitas pessoas que ficavam com medo no avião sempre vinham me perguntar: ai, meu Deus, essa turbulência. Foi calma, não derruba avião. Isso aí não vai derrubar. Isso aí não vai É derrubar verdade, eu avião. perdi o medo depois que eu descobri isso. Agora eu só fico assim, bom, se tiver alguma falha técnica, humana, mas não é a turbulência que vai causar. É, Mas a gente pode falar disso mais pra frente. sim, vamos. Mas falha humana acho que é o Ai, pior. que legal. Mais turbulência, É, infelizmente. verdade. Aninha, bom, já chegaram aqui algumas pessoas. Vamos começar então, que o pessoal tá Vamos. curioso para saber a vida de comissária sem filtros. Queremos os Sem perrengues, filtro. queremos as histórias, queremos o glamour, queremos saber sobre a sua roupa, sobre a sua maquiagem. Amor, me conta então um pouquinho, né? Pode apresentar seu Instagram para o pessoal que quiser te seguir. E me fala um pouquinho, compartilha como é que você virou comissária, como é que você chegou nessa profissão, que acho que faz parte do imaginário de muita gente, pelo menos do meu, sempre fez, né? A gente sempre andou de avião quando era criança e via, tem os filmes, então tem todo esse imaginário dessa questão da aviação e de comissários de bordo. Então, compartilhe um pouquinho aí, pode se apresentar mais e conta aí como é que você chegou nessa profissão que é tão admirada e tão desejada por tantas pessoas. Bom, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina. Sou comissária de bordo da Qatar Airways desde 2018, como bem a Carol disse. Esse aqui é o Instagram da Todas a Bordo, que é um Instagram que eu criei recentemente agora, na verdade, em 2020, que é mais para contar as histórias que eu já passei. Eu tenho um site também, vocês podem dar uma olhadinha lá de todas as minhas experiências, todos os lugares que eu já fui. Ainda estou contando, ainda tem lugar para contar, na verdade, ainda estou postando coisa. Ele é mais voltado, na verdade, para mulheres viajarem sozinhas. Não que homens não possam me seguir, mas a questão era mais porque é uma dor que eu senti enquanto mulher viajando esse mundo afora sozinha, de que as pessoas sempre perguntavam como é que você está viajando sozinha, mulher, você tá, não tem medo? Tenho, mas não deixei de viajar sozinha. Sei para onde eu tenho que ir, tenho que conhecer os lugares, estudo antes de ir, conhecer exatamente o que eu quero ver, para também não passar por coisas muito erradas. Os perrengues a gente passa, mas assim, passar por coisas assim muito erradas, não. E como eu virei comissária, na verdade, eu acho que eu caí de balão. Eu caí de gaiato nessa profissão. Porque eu sou jornalista por formação. Trabalhei uns 7 anos com isso antes de me tornar comissária de bordo.
E eu sempre tive o sonho de conhecer o mundo. Isso sempre esteve gravado em mim. Sempre esteve, tipo, eu quero conhecer o mundo, o máximo de países que eu conseguir conhecer. Isso sempre foi uma meta de vida minha. E aí eu tava procurando sobre, eu querendo trocar de profissão, falei, o que será que eu faço, né, e tal. E eu vi algumas coisas a respeito de trabalhos que poderiam me proporcionar esse sonho, né, para realizar esse sonho. E aí eu vi que a Qatar Airways era uma empresa que estava fazendo a entrevista, iria fazer a entrevista, aliás, no Brasil. Falei, vou lá, vamos ver o que eles precisam, né, de critério, vou lá, vou fazer. E vamos ver o que vai acontecer. Fui, de repente eu tô me mudando para o Oriente Médio, com uma vida completamente diferente, já não tô mais morando no Brasil, e eu fiquei assim, nossa, gente, que loucura. Eu lembro muito de estar não é nem no avião tava tipo de boa, mas quando eu tava no ônibus indo para casa, pro apartamento que eu tenho lá, no Catar, eu vi, tipo, assim, falei, meu, o que eu tô fazendo aqui? Gente, que doida, mudei toda a minha vida e tal, mas foi muito legal e foi bacana, assim, foi, tipo, eu acho que a melhor coisa que eu fiz. Então, Legal. foi assim que eu E fiz. Ana, legal. E conta um pouquinho, né? Como que foi essa seleção? Hoje, para quem está assistindo a gente, para quem vai esse vídeo, para quem vai ver esse vídeo depois, que vai ficar gravado, né? Quais são os requisitos para se tornar uma comissária hoje? Eu sei que cada companhia aérea pode ter alguma diferençazinha, mas assim, em linhas gerais, em termos de idioma, altura, tem essa questão do Oriente Médio de algumas companhias aéreas, tem a questão da tatuagem. Eu tentei ser sua colega na Emirates, que eles fizeram a seleção aqui, mas aí eu tenho essa tatuagem aqui, por menorzinha que seja, e tenho aqui nas costas também um aviãozinho. E aí na seleção eles já me descartaram, é uma política deles, acho que que nem a gente fala muito de respeitar as outras culturas. Mas conta um pouquinho dos requisitos para se tornar uma comissária, assim, em linhas gerais, né, para quem tá pesquisando. Tá, então, para se tornar comissária de bordo na Qatar Airways, eu vou falar da Qatar Airways, que foi onde eu trabalhei, porém, outras empresas aéreas, tanto no Legal. Oriente Médio como algumas também no restante do mundo, elas também têm mais ou menos a mesma base, tá? Então, os critérios que tinha, que eu Tá. fui ver antes de eu chegar para poder ir fazer a entrevista, era, você tem que ter mais de 21 anos. Por quê? Porque a maioria dos países no mundo, essa é a maioridade. Aqui no Brasil é 18 anos, mas na maioria do mundo é 21 anos. Então, você tem que ter mais de 21. Você tem que ter o ensino médio completo, não precisa ter faculdade, não precisa ter ANAC, que é o que precisa aqui para o Brasil para ser comissário de bordo. Também não precisa de nenhum treinamento preparatório, isso para o Oriente Médio, tá? Nenhum Tá. treinamento preparatório para comissário. Inclusive, a Qatar até prefere que você não faça, você não tenha, porque você vai cru para lá e você vai ser apresentado para o treinamento deles, né? Então, ele até prefere. E que mais? Deixa eu ver. Não pode ter tatuagem de jeito nenhum. Aí na Qatar Airways é de jeito nenhum. Na Emirates, que você citou, eles podem ter, mas desde que você cubra pelo uniforme e tal. Mas na Qatar não pode ter, nem se não for aparente no uniforme. Assim como cicatrizes também não podem ter cicatriz que seja aparente. Essa daí na Qatar é aparente fora do uniforme. Tipo, se aparecer aqui no braço, se aparecer no rosto, não pode ter. Desde que você possa cobrir, tá tudo bem. Aparelho nos dentes também não pode ter. É uma questão mais de padronizar todo mundo do que qualquer outra coisa. E tem que falar inglês fluente. Tanto oral, quanto escrita, quanto leitura. Tem que falar fluente. Você vai usar isso o tempo todo. Eu falava inglês já e eu tinha essa dúvida assim de tipo assim, mas será que para escrita e para leitura também? Para que eu vou precisar? Mas sim, você escreve o tempo todo, reporta para os seus supervisores, reporta para os seus colegas. O tempo todo você está escrevendo e está lendo coisa de outras pessoas. Tá. Então, sim, você tem que ter todos. Entendi. Leitura, oral e escrita. Esses são os critérios. Você E no caso, quando você fala inglês fluente, para a gente dar para as pessoas uma ideia, não sei se você conhece mais ou menos os níveis do quadro comum europeu, que eles falam B1, B2, C1, C2. Você sabe mais ou menos dessa regra? É bem avançado mesmo, assim, de se comunicar. Deve ser mais Você ou tem que ter menos uma. um C1, deve ser entre C1 e C2. Eu não tenho mais ou menos uma ideia do que você está me perguntando agora, mas de fluência você tem que realmente ter uma fluência completamente limpa da sua fala, porque você está lidando com pessoas de todos os lugares do mundo. Seus colegas de trabalho não são brasileiros, seus colegas de trabalho são pessoas de qualquer outro Sim. lugar. E todo dia está sempre uma coisa diferente, né? Uma pessoa diferente, um lugar diferente. Então você tem que ter uma boa desenvoltura tanto de fala, mas também de linguagem corporal também. Então,
E essa fala tem que ser muito bem limpa, né? Então, assim, é um inglês que tem que ser bem próximo do fluente, sabe? Não que é nativo e tal, você pode Legal. cometer erros, isso é normal, as pessoas vão te entender que não é a sua primeira língua, mas tem que ser bem próximo do fluente. Não, legal. E o treinamento também já deve ser todo em inglês, né? Imagino. Desde o começo. O treinamento são só 2 meses, é bem curto, mas é o treinamento que eu mais estudei na minha vida. Eu fiz assim, eu fiz ensino médio, fiz estudo fundamental, fiz faculdade, fiz curso, entendeu? E eu acho que eu nunca estudei tanto na minha vida quanto eu estudei nesses 2 meses. Você estuda todos os dias, você tem um dia de folga, que na verdade nem é uma folga, porque você vai ter prova no dia seguinte, então assim, toda semana tem prova, todo dia tem prova oral. Então, imagina, todo dia tem prova oral, sabe? E é uma professora, por exemplo, a minha professora, ela foi do Sri Lanka. E ela, um sotaque que é completamente, assim, que eu nunca tinha ouvido falar do sotaque dela, sabe? Então era muito difícil de entender, eu ficava assim, meu Deus, o que ela tá falando? E aí depois eu tinha que chegar em casa e ler aquele livro lá de novo e falar assim, não, ela falou aquilo ali, mas é que aquele sotaque eu não tava entendendo. E aí você vai se acostumando, inclusive, na parte do seu listening, né? Do seu ouvido, assim, pra você entender outros sotaques também. Porque seus colegas de trabalho, de sala, de tudo, não é brasileiro. Tem brasileiro, mas eles não colocam muito juntos, assim. Eu tinha uma brasileira na minha sala junto comigo, uma amiga Natália, só. O resto era tudo assim, Taiwan, também tinha do Sri Lanka, da Tailândia, da África do Sul, da Inglaterra, todo lugar do mundo. Todos os lugares do mundo. Que legal. E ó, tem duas perguntas aqui que chegaram, vamos tentar ir respondendo para não ficar acumulando. O Garcia Met pergunta para você ser aceita, para você ter o resultado que você foi selecionada. Quanto tempo durou esse caminho entre a primeira etapa, né, a primeira entrevista que você fez para a sua aprovação? É muito longo esse processo? Olha, voltou a live para mim agora. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. É o processo. Tá. Quanto tempo durou o processo desde a minha entrevista De até a seleção. nada? Isso, exatamente. Tinha travado para mim. Então, eu fiz a entrevista em janeiro de 2018, tá? E eu fui chamada para ir com data, tudo certinho, o ticket na passagem, foi em maio. Todo esse processo demora. Por quê? A entrevista ela acontece no primeiro dia, chama Open Day. Esse dia, que acho que foi o dia, inclusive, você deve ter ido para Emirates, né, que você falou. É um dia mais ou menos a mesma coisa. Você vai vestida praticamente de comissária, na verdade, todo bonitinho, porque eles têm que te visualizar desse jeito, eles têm que te ver desse jeito. Tanto homem quanto mulher, você tem que se vestir como se você fosse um comissário já. Você chega lá, você entrega o currículo. Naquela andada, naquele caminho, eles já vão te avaliar, na verdade. Já tem um negócio assim. Então, se eles verem, realmente, vê uma tatuagem, pá, não, tchau. Eles nem vão saber se você é legal, se você não é legal, é porque eles precisam daquele padrão. Então, esse dia é para saber se você tem o padrão da qual eles estão procurando. Aí, no dia seguinte, se você passou, você vai receber uma carta naquele mesmo dia. Aí, no dia seguinte, você volta. Aí, o dia seguinte é um dia inteiro de um monte de tipo de entrevista. Um dos processos eliminatórios, é com isso que eu tinha esquecido de falar, que era do requisito. Você tem que alcançar 2,12 metros de altura. Mulheres na ponta do pé e com braço esticado. Homens somente com braço esticado. E isso é um processo eliminatório. Tem um risquinho na parede assim que você vê lá e você tem que esticar para chegar até lá. E se você se esforçar muito para esticar assim, eles vão perceber? Eu não sei quem tá travando, se sou eu que tô travando ou se é a Aninha que tá travando. Voltou? Voltei? Tá dando umas travadinhas. Mas você entendeu, né? Eu brinquei, né? Se eu chegar lá e falar assim, eu alcanço, eu juro que eu alcanço, eles vão deixar? Eles vão. Na Qatar eu vi que teve gente que realmente você fez um puta de esforço, já era, sei lá, a terceira vez que tinha ido lá e fez yoga, não sei, fez alguma coisa para tentar alongar um pouco o corpo, alcançou 1 centímetro a mais, mesmo que tá todo se esforçando, você consegue. É basicamente o batente da porta. Se você alcança o batente da porta, você tá de boa. Tá tudo certo. Esse é um processo eliminatório, tem dinâmica de grupo, tem teste de inglês, com gramática e com... Como é que fala? Com texto também. Tem tudo para você fazer. Leitura. Nesse dia são muitas coisas. Você passa o dia inteiro lá. Basicamente, você passa o dia inteiro lá. Tá. Se você passou nessa etapa, tem uma terceira entrevista, que é você e o recrutador.
E aí eles vão te fazer um monte de pergunta, tal, não sei o que, tal, tal, tal. Depois de tudo isso, você tem umas fotos que você tem que enviar para eles, tem umas fotos padrões. Todas essas fotos, tudo que eles colheram de você nas entrevistas desses 3 dias, vai ser colocado dentro de um processo e vai ser enviado para a Qatar. Só que para vocês terem uma ideia, a Qatar ela era, pelo menos até 2018, pelo menos em 2018, que foi quando eu entrei, uma empresa de 15 mil comissários de bordo. Então, assim, é muita gente entrando, então é muita gente para ser analisado o processo. E o Chief, que é o maior, assim, lá dos funcionários da Qatar, é quem vai avaliar o final, é ele que vai olhar. Então, assim, ele vai olhar até a sua foto. Então, aprovou, passa para frente. Aí você vai receber uma ligação, que é a famosa Golden Call. Se você receber essa ligação de ouro, que é o que eu falo em português, aí você passou. Se você não atender, não tem problema de te mandar por e-mail também. Mas é emocionante você receber essa ligação e tal. E isso também não quer dizer que quando você recebe a ligação, que você vai logo em seguida. Ainda tem um processo para você conseguir, para eles terem alojamento lá para vocês, para você ter, tipo, para ter tudo preparado para você. Então, de janeiro até maio, durou esse período para mim, de esperar até a ligação, de pegar a passagem e tudo mais. Eu fui lá em maio, no comecinho de maio. Que legal. Tem outra pergunta aqui da Tatal, que ela é: qual a parte você achou mais difícil no treinamento? Né? Você já falou que o treinamento em si ele é super puxado, mas conta um pouquinho mais o que você estudou, que tipo de conteúdo você tinha e o que você achou mais difícil. Eu imagino agora que você entende não sei, vou chutar aqui, mas você deve entender muito de esse sistema de segurança a bordo, você deve entender da poltrona, né? Você deve entender do tecido que vai lá, ainda mais essas companhias do Oriente Médio que são companhia 5 estrelas, vamos dizer assim, né? Então, conta um pouquinho o que você estudou no treinamento e o que você achou mais difícil de estudar. Eu já ia ficar com medo se tivesse que pensar em coisas de matemática e cálculo e, sei lá, coisas assim, de exatas. Olha, eu sou de humanas e posso te dizer, não tem nada de matemática. Tá safe. Mas, assim, a gente estuda de tudo um pouco, porque você tem que saber de tudo um pouco. Porque lá em cima, você é tudo pro passageiro. Você é tudo para aquele passageiro. Se ele passar mal, é você que vai salvar ele. Então, a gente tem, por exemplo, um treinamento de primeiros socorros. A gente sabe... Eu sei como ressuscitar alguém hoje. Eu sei como ressuscitar alguém. E sabe mesmo, né? Não é os treinamentos que a gente faz aí, que se tiver que agir, não sabe agir, né? Você já teve que falar... Please, is there a doctor on board? Já passou por isso ou não? Já passei por isso da gente ter um médico a bordo, mas é porque tem um processo, né? Tem todo um procedimento para você ser seguido. Então, por exemplo, eu falo, hoje é muito bizarro falar, eu sei ressuscitar alguém, porque eu sei ressuscitar, eu aprendi a fazer o CPR, né, que a gente chama, que é a massagem cardíaca, etc e tal. Mas, assim, é muito bizarro você, tipo, passar por isso e aí tem um nível de procedimento que quando você... tem um nível que só o médico vai poder fazer. Então, se a gente não estiver pronto para pousar, você vai ter que ligar para fazer o PA, né, que fazer o anúncio lá, e perguntar se tem algum médico, paramédico ou enfermeiro a bordo que pode auxiliar. Isso é mais para aplicação de injeção. A gente tem tudo isso a bordo também. A gente tem todos esses medicamentos. Eles não precisariam estar carregando esses medicamentos têm com a gente. A gente tem o desfibrilador para dar no peito, a gente tem essas coisas todas. Então, assim, é bem complicado porque você está lidando com o ser humano. Então, você é aquela pessoa para salvar. Eu já tive que salvar gente que estava com ataque de pânico, que estava vomitando, que isso é o que mais tem, né? Gente vomitando que vem de Bali, vem da Tailândia, não está acostumada com a comida asiática e passa muito mal. Então, assim, você tem que cuidar. Teve muita gente com dor de cabeça, grávidas, que estavam passando mal e que a gente, meu Deus, esse bebê vai nascer aqui, a gente aprende a fazer o parto. Meu Deus, que emoção! A gente sabe cortar um umbigo umbilical, sabe exatamente aonde para não machucar. Isso a gente tem que fazer. Então, olha eu assim, ó. Tem essas coisas. Eu achei que era só sorrir, falar welcome, sir. You want a coffee? Water or tea? Chicken or beef. Não é só isso. Não é só oferecer o que a gente tem a bordo, não. A gente tem que fazer, lógico, a gente tem que fazer um serviço de excelência, sorriso no rosto o tempo todo, linguagem corporal, pose, tudo lindo. Mas, assim, se você passar mal, a gente é a pessoa que vai te ajudar. Se tiver uma emergência, que aí é a parte que a gente também aprende, emergência a bordo, de o avião pegou fogo, porque pode acontecer, tipo, graças a Deus nunca aconteceu comigo. Mas, assim, pode acontecer. Então, a gente tem esses procedimentos de emergência. Então, no treinamento tem isso também. Como sobreviver na água, se o avião pode cair na água. Não quero viajar só com você agora. Eu vou me sentir muito mais segura. Vem comigo, tá tudo certo.
É comigo que tá na mão de Deus, a louca. Então, Que legal. Nossa, é realmente bastante coisa, né, de treinamento. é muita E eles coisa, exigem excelência. Existe como você ser reprovada no treinamento ou como você chegar lá, as pessoas falam, cara, acho que isso não é pra mim, e as pessoas desistem? sim, existe. Aliás, eles puxam você no seu limite. O treinamento como um todo, aliás, respondendo a pergunta que a principal que foi qual que foi a parte mais difícil, eu acho que o treinamento num todo ele é a parte mais difícil. Eu sabia que indo Tá. lá eu teria que aprender a socorrer uma pessoa, a aprender um procedimento de emergência, aprender sobre o avião e tudo mais. Eu sabia disso, então eu tinha consciência. Mas eu não tinha consciência de como que seria o treinamento. O treinamento é uma coisa que eles fazem, eles puxam você ao seu limite. É para saber se é o que você quer realmente, se é que você gostaria de estar lá ou não, porque é isso que você vai passar todo dia. Quem não sabe lidar com pressão realmente não consegue ficar ali por muito tempo. Então, é uma coisa que eles fazem o tempo todo, assim, tipo, puxa você no seu limite. É para chegar no seu limite. E já teve gente chorando, querendo ir embora. Isso aconteceu. Muitas pessoas, assim, chorar para querer ir embora. Gente que foi embora, gente que não conseguiu porque não conseguiu passar as provas. Olha só, eu nunca quis ser comissária de bordo antes. Eu nunca estudei para isso antes. Eu cheguei lá crua, caí de balão. Eu não achei as provas difíceis. Ah, mas você é foda, inteligente. Não, não é isso. Eu não achei difícil. Se você estudar, ler o livro, é isso. É isso que eu tenho que dizer. Então, assim, tem um outro procedimento por trás, que é as provas orais e as provas também por escrita, a avaliação de gerente. O tempo todo o gerente vem ali falar com você e ver como é que tá a avaliação da sala. Então, isso acaba, tipo, te colocando uma pressão muito grande e que tem gente que às vezes acaba falhando. Então, sim, tem como você... É só 2 meses, mas tem como você conseguir falhar nessa questão. Então, assim, é para estudar todos os dias mesmo, assim, todos os dias. E pensar, né? E eu acho que e acho que faz sentido, né? Às vezes, assim, a gente ouvindo, parece que assusta um pouco, né? Parece que é muito pesado. Mas, na verdade, na vida real, vai ser muito mais estressante, né? Vai ser muito mais pesado. Na vida real, não vai ser aquela simulação. Vão ser 200 pessoas a bordo, 3 passando mal e 180 pessoas olhando na tua cara o que está acontecendo. Então, faz sentido, assim. É pesado de a gente ficar, nossa, mas a real é essa, né? Você tá lá no alto, daquilo que você falou. Você é tudo pro passageiro. É engraçado que, falando um pouquinho do lado de passageira, né? Sempre que tem turbulência, alguma coisa assim, né? Ou pisca uma luz, essas coisas que acontecem, eu sempre fico olhando a cara dos comissários de bordo. Sempre. Se eles estão numa nice, tipo, o capitão deu aviso, mas continua servindo, eu fico todo de boa. A hora que vocês sentam e apertam o cinto, porque o capitão mandou sentar, aí eu falo, ferrou. Agora eles pararam tudo sentados, eles ai meu Deus do céu, agora o negócio é sério. Agora segura, né? Porque não tem onde ir, né? Se você tá lá em cima, se você tá no ar e acontece alguma coisa, basicamente é isso. A gente consegue te ajudar quando o avião, por exemplo, caiu na água ou na terra, a gente sabe fazer esse procedimento. Mas tá lá em cima, segura na mão de Deus e vai, né? Porque basicamente... Mas sim, olhe pra cara do comissário. Se o comissário tá rindo, tá sorrindo, tá positivo, tá tudo bem. Porque se ele tiver assim, ó, senta, porque senão você tá fudido. Senta, vai sentar. Mas quando obedeçam os comissários. Sim. Mas quando o comissário, aliás, o capitão pede para os comissários também sentarem, normalmente não é porque está acontecendo coisa ruim, mas é porque está tendo uma turbulência um nível tão grande que você pode se machucar sim, mas é porque você vai cair no chão, vai, sei lá, vai ser jogado sem querer pro lado, vai acabar batendo o braço. Isso pode acontecer como já aconteceu com colegas meus, nunca aconteceu comigo. Eu nunca peguei uma turbulência muito grande. Tem níveis, tem 3 níveis, né? A leve, a média e a grande. Eu peguei a média, que já é horrível por si só, imagina a grande. E a grande já pode machucar você, pode te deixar machucado. Então, realmente, quando ele fala pra sentar, é pra todo mundo sentar e colocar o cinto. E só sai até a segunda ordem. Porque eles têm um aviso lá na telinha deles, quando tá passando um vento, por exemplo, etc. Então, eles têm legal. Muito bem. Temos outra pergunta aqui. Você fez esse processo, foi a primeira vez que você aplicou para uma vaga de comissária ou você já tinha tentado outras vezes? Porque é comum também, né? Algumas pessoas, é um processo seletivo muito rigoroso e é normal, às vezes, a pessoa ser aprovada na segunda, na terceira tentativa. Eu conheci, na época da seleção da Emirates, várias pessoas que estavam tentando pela segunda, terceira vez, porque foram até uma fase muito avançada no processo, mas acabaram não sendo escolhidos naquela seleção e estavam tentando de novo. Como é que foi para você? Foi na primeira vez que você tentou que deu tudo certo?
Então, na verdade, não. Eu tentei a primeira vez, foi em outubro de 2017. Foi a primeira vez que eu tentei. Tá. Eu fui até a terceira fase. Não, até a segunda fase, que é o segundo dia de entrevista. Até uma parte lá, acho que foi depois da dinâmica de grupo, alguma coisa assim, e eu não passei e fui embora pra casa. E aí eu pensei assim, como eu fui ali de gaiato, acho que assim, isso não é pra mim. Se aparecer de novo, assim, vai ser destino, aí eu vou. Mas eu não vou mais procurar sobre isso e acabou, entendeu? Pra mim tinha acabado naquele momento. Não porque, desisti, mas é porque realmente não tinha sido meu sonho. Eu queria conhecer o mundo e era isso. Aí um dia, eu tava em casa em janeiro, no começo de janeiro, logo depois do ano novo, uma colega minha que fez entrevista comigo no dia lá, tinha meu telefone, mandou mensagem pra mim e falou assim, meu, você tem que ir. Eu conheci você, você tem que ir. Eu falei, nossa, eu falei, acho que é o pedido que eu tinha feito aquela hora. Eu falei assim, se aparecer, apareceu, se não aparecer, eu não vou mais. Então aí eu fui de novo, e aí foi quando eu passei, que foi em janeiro. Então, assim, depois de outubro, tipo, de outubro de 2017, eu fiz depois em janeiro de 2018. Mas tem sim, tem muita gente que eu conheci, que inclusive já fez mais de uma vez, 3 vezes, 4 vezes, em outras companhias aéreas. E vai tentando até conseguir. E vai tentando. Que legal, é isso aí, gente. Ó, se você tem esse sonho, não desista no primeiro não. Vai continuando fazendo os processos, porque você vai aprendendo como que funciona o processo também, né? Você vai ficando mais confiante. E às vezes naquele grupo que você está concorrendo tem pessoas com mais experiência que você, ou eles gostaram um pouco mais, mas aí às vezes numa próxima tentativa você consegue. Agora a gente vai falar um pouquinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu ia perguntar aqui. Uma coisa que eu queria te perguntar ainda sobre a questão de comissária, antes da gente entrar na parte de viagens e turismo e tudo mais. Como que é a sua escala de trabalho? E essa pergunta vem junto com outra, que é, quando você viaja, você consegue passear? Como que é essa questão da sua escala de trabalho? E uma outra coisa que eu aprendi também quando eu fui fazer a seleção da Emirates, que se a gente pode compartilhar com o pessoal, como é que são os primeiros voos quando você começa a voar? Porque a gente pensa que vai virar comissária, e aí, no primeiro voo, eu já vou fazer São Paulo, New York, Qatar, Paris. E eu sei que a coisa não é bem assim. Então, traz um pouquinho para a realidade, essa vida sem filtros, né? De como que é o começo de carreira, quais são os primeiros países, as primeiras... Como é que fala? Os primeiros trechos de voo que você pega, até para você fazer uma viagem internacional. Conta um pouquinho como que é essa parte. Tá. Na vida de comissário de bordo, acho que todo mundo pinta aquele clipe da Toxic da Britney Spears. Não é. Não é isso. A gente não está por aí dançando, entregando sanduíche pra todo mundo e tá tudo certo. Não é assim. Mas, assim, a minha escala que você perguntou, eu acho que você quer dizer, você quer saber quanto que eu viajo? Mais ou menos assim, se você viaja, faz um voo de tantas horas, fica quanto tempo naquele lugar para pegar outro voo? Ou você chega no lugar, faz 3 voos por dia, e aí como é que você encaixa, né? Esses passeios, como é que ou você tipo só trabalha e depois você tem uma folga e aí nessa folga que você passeia, como que é essa relação do trabalho e você aproveitar isso como também um lazer e poder conhecer os países? Tá. Assim, a escala que a gente tem em temporadas normais, tá? Na vida normal, assim, sem pandemia, são de 80 a 120 horas, então isso é bastante voo. Lógico que depende do destino que você vai. Tem voos que são grandes que eles já são incluídos, assim, bastante horas só naquele voo. Se você for para a Austrália... Isso por mês, 80 a 120 horas de voo por mês. Por mês. Tá. 80 a 120, mais ou menos por aí. Em processos normais. Uhum. Então, assim, o meu primeiro voo foi para o Paquistão. Foi um bate-volta. Eu não saí do avião. Eles chamam de Observation Flight, que é um voo que você só vai observar. Tecnicamente, você deveria só observar, mas o voo é tão louco, assim, que você não observa. Você já põe a mão na massa ali na hora e você fala, meu, fudeu, se eu tocar alguma coisa aqui, que você fica tanto assim, meu Deus, vai eu tocar alguma coisa aqui vai explodir. Não, vai, faz, vamos embora. Então, assim, é um voo que foi muito rápido, porque o Paquistão não é tão longe. Você perguntou assim, tipo, de voos internacionais. Todo voo, como estamos no Catar, vai ser internacional, porque o Catar é muito pequeno. Eu acho que dimensão dele, geograficamente falando, se a gente for comparar, ele seria mais parecido com Curitiba, talvez, o país. Então, assim, é muito pequeno. Então, não tem um voo nacional, assim. Se um voo nacional, já daria 5 minutos para chegar até lá. Então, não tem como. Então, todos os voos seriam internacionais. Então, o que a gente considera como bate-volta são os voos que são mais próximos dali. Como o Paquistão, por exemplo, que foi um voo que eu fiz, foi o meu primeiro voo.
E acho que meu segundo voo, acho que foi outra cidade do Paquistão também. Mas meu primeiro mês eu não posso reclamar, eu lembro até hoje. Meu primeiro mês como comissária de bordo, eu tive 2 Paquistãos, que foi esse daí de bate e volta, que é super rápido, vai, vem, tal, você não tem tempo de sair do avião, não tem tempo de respirar, de fazer um xixi, beber uma água, você nem sabe o que está acontecendo na sua frente. Foi bem assim acho que pra abrir todos os meus olhos de como que é essa vida, sabe? De fora do treinamento, como que é real. E realmente, vem aí a parte que a gente tinha falado. É bem pior do que no treinamento, porque não é pior, se a gente não entenda que muito legal de profissão, mas pior no sentido assim, da É mais pressão, da puxado, né? atividade, é puxada, você tem que estar alerta o tempo todo. E aí depois eu tive Bali, na Indonésia, tive um São Paulo, fiz um São Paulo logo no meu primeiro mês, que eu tinha pedido esse voo, você pode pedir voos, inclusive. E que mais que eu tive? Acho que foram só esses 4 voos que eu tive nesse primeiro mês, assim. E foram suficientes, porque São Paulo, por exemplo, de Lucatá são 16 horas. Tem um bate-volta em São Paulo que é Buenos Aires. Então, já é muita coisa por si só. Agora, o que a gente chama, que a gente faz o layover, né? Que é o pernoite do lugar. Esse pernoite sempre, normalmente da maioria das vezes de 24 horas para cima. Raras as vezes eu peguei voos menores, aliás, layovers, né? Pernoites menores do que 24 horas. Acho que teve uma vez que eu peguei, 2 vezes eu peguei de 12 horas. Uma vez em Londres, mas eu voltei tantas vezes que nem reclamei. E Bangkok, uma vez, também voltei outras vezes, também não reclamei, que foram 12 horas. Menos que isso, eu nunca tive como comissário de bordo. A maioria das vezes sempre foi 24 horas ou mais. Tem países como, por exemplo, o Brasil, a gente vem para o Brasil, a gente passa, acho que são umas 15 horas, depois tem um bate-volta aqui, depois tem bate-volta para Buenos Aires, que não fica em Buenos Aires, volta para São Paulo, fica 24 horas de novo, volta para Doha. Aí tem, por exemplo, Nova Zelândia, são 18 horas de voo, a gente tem 2 dias off lá. Namíbia, na África, tem 2 dias off, também já fui para lá. Então tem vários assim, que você consegue pegar e sair, conhecer a cidade onde você está. E na maioria das vezes a gente até volta para aquele lugar. Mas menos que isso, até vi aqui uma colega minha comentou aqui, nossa, sortuda, já tive vários. Sim, eu realmente acho que eu fui sortuda, porque raramente eu tive voos que são menores de 24 horas. Eu tive acho que só 2, que foi esses que eu falei, e nunca mais. Sempre foi de 24 horas para cima. Tempo suficiente para conhecer. Mas também varia da sua escala do lugar que você está indo, né? Eu acho que acabou Entendi. repetindo a pergunta. E deixa eu te perguntar agora, que era uma coisa que eu nem tinha notado aqui, mas que me veio na cabeça. Você sofreu muito com fuso horário? Como é que você acostumou com fuso horário? Eu tô ficando velha, eu tô com 35, minha filha. Se eu fui para Portugal, que são 4, 5 horas de diferença, eu cheguei no ida, eu perdi o primeiro dia praticamente, porque eu tava assim, ó, mas por que eu tô cansada? O que tá acontecendo? Como é que você se acostumou com essa loucura de fuso horário de 24, vai para frente, vai para trás, fica no meio, volta, faz assim? E como é que você se sentiu isso? Porque acho que tem gente que sente mais, gente que sente menos, mas como que foi para você essa adaptação de fuso horário, de ficar muitas horas de pé no voo? Como que é essa questão, como que você cuida, assim, vamos dizer assim, uma parte mais de saúde, assim, como é que você se cuida nesses aspectos? Uma das perguntas que todos os passageiros, a maioria deles me faziam era, tipo, qual que é a sua escala? Você tem uma escala fixa? Eu falei assim, não, uma escala é o mundo todo. E realmente, se fuso horário todo doido, assim, você fica, nossa, como é que você vai se acostumar, né? Mas eu sou uma pessoa excelente em dormir. Eu durmo muito bem, nunca tive problema para dormir, continuo não tendo problema para dormir. Mas eu posso dizer que o cansaço que o jet lag te dá, né, com essa questão do fuso horário, ele é um cansaço que você nem sente que você tá tão cansado assim. Pelo menos na minha percepção, eu chego em casa parece que eu tô, legal, vivona. Mas é eu deitar na cama, apago, assim, morta, parece que morri ali na cama, assim. Teve uma vez que foi a primeira vez que eu tinha ido pra Austrália. Quando eu voltei pra Doha, eu cheguei em casa, tirei meu uniforme, eu ia tirar minha maquiagem, tomar um banho e comer alguma coisa e dormir. Pronto, que aí eu tava pronto pra dormir. Mesmo que fosse de dia, eu ia dormir, porque eu tava cansada. Essa aí eu tinha sentido que eu tava cansada. E são 14 horas de voo e mais 8, acho que em comparação a Doha. Mais ou menos, mais 8 ou menos 8, não lembro agora. Acho que são mais. E aí, eu cheguei e falei assim, vou deitar aqui na cama rapidinho, só pra mandar uma mensagem pra minha família, pro meu namorado, meus amigos, falar, cheguei e tal, tô bem, tô viva. Eu fui e dormi. Era tipo assim, 8 horas da noite. Aí, como eu tinha fechado tudo assim no meu quarto, porque eu tava indo me trocar,
eu acordei 9 horas. Aí eu falei assim, legal, dormi 1 hora só, sonequinha da hora, eu vou levantar, tirar minha maquiagem e fazer todo o processo que eu ia fazer. Era 9 horas do dia seguinte. E eu tava sentada na mesma posição com o celular aqui. De tão cansada, de tão morta que eu tava, da primeira vez que eu tinha feito essa viagem. Então, assim, realmente é um cansaço que bate. Agora, como que eu cuido? Foi o que eu falei. Pra mim, Ana Carolina, eu durmo muito bem. Eu não tenho problemas pra dormir. Então, assim, eu não tenho uma reclamação pra fazer a respeito, tipo, disso, porque eu sempre consegui dormir muito bem. Mas tem colegas minhas que sofrem bastante. Eu acho que o que ajuda realmente é você ter uma vida, tipo, mais saudável, né? Na questão de você fazer exercício e tal, não sei o quê, para o seu corpo ter uma certa dopamina, né? Para você conseguir dormir, né? Seria mais nesse sentido. Mas eu nunca tive problema. Ainda bem. Legal. Ó, tem mais pergunta aqui. A Nath Lopes quer saber que conselho você daria, mas vamos deixar essa pergunta para o final, para a gente fechar a live. A Ju Moretti está perguntando se a Qatar está contratando no período da pandemia. Aliás, acho que a gente pode dar uma dica geral. Eu vou falar aqui o que eu sei, você me corrige ou me complementa. Quem quer ser comissário dessas companhias internacionais, gente, vai no Google e digita assim: Open Day Qatar, Open Day Ryanair, Open Day Emirates, né? Por quê? Porque essas companhias fazem isso que eles chamam de Open Day. É um dia em que você vai, no site vai ter tudo certinho, quem é a agência que está recrutando, onde vai, qual hotel. Normalmente eles fazem hotéis, aí você vai lá. Então, pesquisa para você encontrar essas oportunidades, né? Eu tenho a cidadania italiana, então eu já dei uma xeretada até em recrutamento das low costs na Europa, às vezes eles fazem em Portugal, né? Eles pesquisam ali. Os requisitos, como você falou, é ter o inglês fluente, a altura, né? Alcançar. Sim. E essas companhias low cost são mais flexíveis nessa questão da padronização, vamos dizer assim, visual, né? Dos comissários. Eu tenho 2 tatuagens. Então é isso, gente. A dica para você que quer pesquisar para as companhias internacionais, pesquisa no Google que todo ano eles fazem aí cada 3, 4 meses, 2 meses. Agora na pandemia deve estar menos. Como é que tá agora na pandemia esse recrutamento, Ana? Olha, agora na pandemia não tá tendo recrutamento. Não tá tendo. Nenhum dos Oriente Médios, assim, que eu tenho mais conhecimento, porque estão meio que todos irmãos, né? Todos ali do lado, que é a Emirates, a Etihad e a Qatar Airways. Eles não estão fazendo recrutamento de ninguém. Inclusive, eles estão mandando bastante gente embora, porque está tendo pouco voo. Poucas pessoas estão indo voar, né? Poucas pessoas estão tendo coragem de entrar no avião e se expor a tanta gente. Apesar de ter essa separação e tal, tem que usar aquele face shield, né? Que é para proteção e tudo mais. Então, eles não estão fazendo agora. Eles estão demitindo muita gente com essa coisa, com a pandemia. Mas eles pretendem voltar agora, principalmente que agora eles tinham um bloqueio político, que era geopolítico, na verdade, que eles tinham com outros países que são arredores, como a Arábia Saudita, por exemplo. E eles abriram, acho que foi ontem ou anteontem, as fronteiras. Eles abriram as fronteiras para as pessoas, para eles poderem voltar a ser amigos novamente. Então isso aí vai trazer mais voos. Então pode ser que tenha uma promessa aí. O Japão ele ainda não cancelou as Olimpíadas de 2021. Então pode ser que mais aí, vai ter mais voo. A Copa do Mundo de 2022 vai ser na Qatar. Então eles também não cancelaram ainda. Eles inclusive estão construindo uma outra cidade para receber a Copa do Mundo. Então isso vai criar mais voos. Então eu acredito que a promessa seja que eles vão voltar a fazer recrutamento, que eles vão voltar a voar muito, que nem a gente estava voando antes. Mas, por enquanto, eles deram essa parada, deram essa segurada, porque eles ainda estão, inclusive, demitindo pessoas, porque eles estão, assim, eles precisam reduzir o número de pessoas, porque a pandemia acabou afetando realmente todo mundo, né? Sim, infelizmente o turismo, né, toda a cadeia do turismo foi muito afetada, então a gente precisa aí ter um pouquinho mais de paciência para essa retomada. Agora a gente começa o ano com uma esperança aí de cada vez mais países vacinando, incluindo a gente aqui, finalmente, esperamos final de janeiro aí que a gente comece com o nosso Plano Nacional de Vacinação. Então, mais um pouquinho de paciência, a gente até o final do ano aí vão ter mais oportunidades de trabalho, mais oportunidades para a gente viajar. Ana, temos uma pergunta aqui do PG Vieiras. Conta um perrengue que você já passou como comissária ou algum fora que você deu no começo da carreira. Teve alguma situação engraçada? Alguma coisa assim que você lembra e fala, meu Deus, como eu não sabia de nada e agora? Teve alguma coisa?
Ai, olha, tenho vários perrengues que eu já passei como comissária, que eu passei, assim, de não saber o que eu tava fazendo. Eu acho que, olha, não sei, eu acho que eu não me lembro, assim, não consigo me recordar. Tipo, como comissária, dentro do avião, assim. Já passei, Sim. de gente, tipo assim, muito adulta, digamos assim, vim falar pra mim que tava com diarreia, que tava com vômito, e falou assim, moça, me ajuda. E eu fiquei assim, o que você quer que eu faça? Eu não consigo te ajudar. Agora você precisa eliminar o que você tem dentro de você. E a pessoa, tipo, pelo amor de Deus, vem comigo. Eu falei, não, vou aonde com você? Entra nesse banheiro. E com naturalidade, né? Ouvindo tudo isso, sim, senhor. Yes, sir. Então, Ok. tudo isso com um sorriso no rosto. Ele assim, moça, eu tô passando muito, eu tô cagando muito. E eu assim, lindo, tudo bem, vai no banheiro. Volta pra lá. Mas já teve gente, por exemplo, gritando comigo ou com outros colegas de trabalho meu por coisas bem ridículas e bem pequenas. E a gente tem assim que manter um sorrisinho no rosto. Tem um passageiro uma vez, que esse é um dos que eu posso até contar, inclusive, era nos Estados Unidos. A gente estava voltando dos Estados Unidos para o Brasil. Pro Brasil. Americans. Ele era, inclusive, ele era americano de verdade. Porque tem muitos americanos que não são americanos de verdade, que vão para lá, assim, o voo é sempre muito lotado. E ele tava muito puto porque ele chegou por último, o voo já tava quase acabando, tipo, a entrada, o embarque. E ele chegou por último, puto da vida, porque tiveram que tirar a mala dele, porque é um lugar, os Estados Unidos é um lugar que muita gente vai. E é um lugar que, tipo, tá sempre muito lotado. Então, assim, o voo tá sempre muito lotado, cheio de mochilas, 7.000 quilos ali pra você colocar lá pra cima. As costas mandam lembranças nesse momento. Então, assim, é muita coisa. Então, ele chegou atrasado com uma mala dele, e a mala dele teve que ser mandada pro cargo, não podia ficar junto com ele. Então, ele tinha uma malinha desse tamanho, assim, bem pequenininha. E que ele queria colocar lá dentro, no overhead bin, que é como a gente chama, que é onde coloca a sua malinha lá em cima, né? Na verdade, Sim. eu não sei o termo dele, a terminologia dele em português. Só sei em inglês. Mas porque eu só trabalhei internacional. Realmente eu não sei. Então, ele tava querendo colocar lá no overhead bin e ele não conseguia colocar. De jeito nenhum. E ele já tava puto. Gritou com as pessoas na porta, gritou com as pessoas quando entrou. Aí eu falei assim, vou lá ajudar ele, né? Porque ele tava na minha zona. A gente é separado na Qatar Airways, não é toda a companhia aérea, tá? Na Qatar Airways ele é separado por zona. Então, quando a gente entra, a gente cuida da zona X. Essa pessoa vai ficar com a zona X, a outra vai ficar com a Y e assim por diante. Que é do assento X ao assento Y, Isso. né? Exato. Tá. Tem os assentos ali, então esse é o nosso. Ah, aqui minha amiga falou bagageiro. Obrigada. O overhead bin seria o bagageiro mesmo. Então, assim, eu falei, vou ajudar ele, né? Eu falei, ai, que saco. Olha lá, porque assim, ele tava puto, eu já vi ele gritando, eu falei, sei que ele vai gritar comigo. Aí eu cheguei assim, senhor, posso te ajudar? Aí ele falou assim, se você quiser me ajudar, você me ajuda. Eu falei, ok, eu vou te ajudar. Aí eu fui pegar a mala dele, assim, ele falou assim, não, tá aqui que eu faço, você não sabe fazer. Aí foi lá, tentou colocar, não conseguia colocar, e eu falei assim, meu, senhor, o senhor gostaria que eu te ajudasse? Eu posso te ajudar, eu posso tentar colocar. Então faz você mesmo, faz você sozinha. Eu falei, então tá bom. Aí eu peguei, ele tava colocando a mala assim, a mala não encaixava desse jeito, por mais, né, pequena que ela fosse. Aí eu virei ela assim e incluí ela lá dentro. Aí ele Aí você ainda fechou assim, ó. E ainda fechei com Ainda fechou. aquela clara, né, plena. Aí ele virou e fez assim, eu falei assim, senhor, posso te ajudar em mais alguma coisa? Eu falei, essa companhia, que não sei o que, eu odeio essa companhia, blá, não sei o que. Eu falei, tudo bem, moço. Não tem problema, você quer uma água, quer alguma coisa? Não, não quero. E aí a gente tem autoridade, como o portão estava aberto, a gente tem autoridade de mandar essa pessoa embora. Como essa pessoa já estava causando problemas, eu cheguei correndo para minha supervisora e falei assim, moça, aquele passageiro ali, ó, 24K, tá gritando com todo mundo, bateu. Ah, ele bateu no bagageiro, ele esmurrava o bagageiro porque ele não conseguia fechar. Nossa. Aí ela falou assim, ó, a porta tá aberta, hein? Dá pra ir embora. Na hora que você quiser, a gente manda ele embora. E aí ela falou assim, vou lá conversar com ele, de repente a gente consegue, né, controlar a situação. Eu falei, não, a situação tá controlada por enquanto, mas a gente tem aí umas 14 horas de voo, e se ele começar de novo, né, encher o saco. E aí, enfim, ela foi lá, conversou com ele, decidiu que não ia tirar ele do voo, ok, ele ficou no voo. E o resto do voo ele começou a conversar comigo, e aí ele parou, inclusive, de gritar comigo, ele começou a dar em cima de mim. Falando que queria casar comigo, que eu era a melhor pessoa que ele já tinha conhecido, que eu era muito educada, que eu tinha sido muito educada com ele, apesar dele estar gritando comigo. Eu falei, jura, senhor, eu queria só dar um soco na sua cara, mas a gente tá aqui, desse sorriso no rosto. Assim, a verdade é essa, você tá gritando comigo, você tá, tipo, esmurrando um lugar que, tipo, onde você tá. Você não tem um pingo de educação. O senhor não tem a menor chance comigo, senhor. Exatamente. Sir, Sir. it's not going to happen. Not today.
E aí Ai, veio meu várias Deus. vezes a Gali, que é a cozinha do avião, me procurar depois. Aí a minha supervisora voltou para conversar comigo e falou assim: ah, e aquele passageiro, ele continua dando trabalho? Eu falei assim: agora ele não tá gritando, ele tá dando em cima de mim. Aí ela falou assim: aí, o que você consegue controlar? Você quer que eu faça alguma coisa? Eu falei: não, deixa quieto que eu vou resolver essa situação. Ah, uma amiga minha perguntou se era bonito. Não, amiga, ele não era bonito, ele era um senhor. Um pouquinho essa idade pra ser meu É um pai. sem noção. Esses tipos, eles não são Eles não um são típicos. gatinho, assim, ó. E sabe o que você me lembrou com essa história? Tem um perfil que eu não sei se vocês aí, o pessoal que essas são suas colegas de trabalho conhecem, chama Passenger Shaming, aqui do Instagram. Sim, eu conheço. Gente, sigam esse perfil para você não ser esse passageiro. Aquele que tira a meia, enfia o pé na lateral, na cabeça do outro. Aquelas pessoas que têm cabelo comprido e põem o cabelo assim, ó, em cima da tela do computador do outro. Quando eu descobri aquele perfil, eu falei, eu não acredito que existe gente que tira roupa no avião, se troca no avião, que quer fazer yoga no avião. Esse perfil é assim, ó, todo mundo devia, antes de entrar no voo, dar uma olhada lá e falar, não seja essa pessoa. Olha, já aconteceu comigo, eu vou contar uma rapidinha e uma outra que aconteceu. A história mais rápida é que foi uma vez que a gente estava indo para Paris, um passageiro chegou assim para mim e falou assim, porque eles acham que eles podem fazer tudo, eu não sei, acontece alguma coisa ali na cabeça deles que eles entram ali, eles acham que tudo ali é muito, muito Eu, bem. eu, eu tô pagando, né? A síndrome do tô pagando, sei lá. Exato. E aí ele chegou e fez assim, moça, licença, posso pedir um negócio? Eu falei, claro, o que aconteceu? Ele falou assim, você pode abrir a porta? A gente já tava voando. Você pode abrir a porta para fumar ela rapidinho, 2 minutos? Eu fiquei, sorry? Repete, por favor, não entendi. Aí ele falou assim, não, assim, abre a porta, 2 minutos, eu só quero fumar. Eu falei, moça, a gente tá voando, se você fumar, você morre, eu morro, todo mundo morre, você tá entendendo? Aí ele falou, moça, mas é só um cigarrinho. Eu falei, moça, não tem cigarrinho, não existe cigarrinho. Oi, senhor, o senhor gostaria de despressurizar a cabine? Claro, senhor, eu vou avisar o capitão que eu vou abrir a porta aqui. Seremos todos sugados para fora do avião. Uma aventura, né? Aliás, Tipo, gente. uma dica que a gente deu no começo, que foi a turbulência não derruba avião, a outra dica é, depois de atingir 20 mil pés de altura, que é essa altitude, a porta não abre de jeito nenhum. Essa porta não abre. Então, assim, Aí eu fico mais tranquila, porque eu ficava com medo. Eu falei, gente, você tá lá, né, na fila do banheiro, só olhando a porta, assim, né? Você fala, já pensou se alguém esbarra ali e abre? Não abre, porque eu acho que a pressão, né? ela não é sensível a esse ponto. A pressão de um lado, a pressurização do outro, elas acabam fazendo com que ela não abra de jeito nenhum. Ai, que bom. Mais detalhes técnicos, Gostei dessa mas informação. ela não abre. Foi o que falaram pra gente no treinamento. Então foi uma coisa até que eu fiquei assim, nossa, que da hora, né? Porque eu também tinha assim, falei assim, nossa, e agora? Eu sou responsável pelas pessoas que podem tentar abrir essa porta. Imagina esse cara que só queria fumar 2 minutos lá fora, se ele tenta abrir a porta, né? Mas ainda bem que não abre essa porta. E a outra história que eu ia contar, que você falou assim, do Passenger Shames, que é essa página do Instagram, que falou que a gente que tira roupa e tal, não sei o que. Já tive uma situação aí, acho que eu posso até responder essa pergunta do rapaz que você falou aí, acho que é o PG Vieiras, que é de duas mulheres que estavam fazendo sexo a bordo. No voo. Constrangedor, no mínimo. E isso é uma coisa que é um perrengue que eu passei como comissário. Eu posso responder essa pergunta desse jeito. Porque eu não fui treinada para isso. A gente não aprende isso. A gente não tem esse treinamento. Pelo menos no treinamento que eu tive, ninguém falou. Ninguém ensinou assim, olha, quando alguém transar no voo, você vai fazer isso, isso e aquilo. Isso não existe. Esse pessoal tá vendo muito filme de Hollywood, entendeu? Gente, essa história, vamos parar com esses fetiches de querer transar no banheiro do avião, transar no avião. Vamos trazer para a realidade, né, gente? É um espaço público ali, compartilhado com outras pessoas. Não foi no banheiro, foi ao vivo ali, assim, a cores, para todo mundo ver. Porque Nossa. foi assim, a gente era um voo da Austrália para Doha, e por incrível que pareça, é um voo que não estava cheio. Era um voo que estava vazio. E era o 380, que hoje acho que ele já tá, inclusive, tá extinto na Qatar. Que eles tiraram, assim, porque é um voo que é um avião muito grande, gasta muita gasolina, enfim. E aí esse avião, ele tem 2 andares, né, para o passageiro, tem um terceiro pra gente poder dormir no voo e tal. E aí, lá no fundo, estava bloqueado por causa do peso, o balanço da aeronave, quando está muito vazio, a gente bloqueia. Então não tinha ninguém lá atrás. Essas duas pediram, pode dormir lá atrás? Isso aqui. Eu falei, pode, depois da decolagem você pode ir, antes do pouso você tem que voltar por causa também de novo do equilíbrio do avião. Ah, beleza, então elas foram dormir, porque elas podiam ficar deitadas, 3 fileiras só para elas e tal. Eu falei, beleza. Aí a gente nem se preocupou.
Tal. E na hora teve uma hora que a minha supervisora foi fazer uma ronda, que a gente tem que fazer o tempo todo. Aí ela foi fazer, pra saber, né, se tem alguma coisa que você tava escutando que é diferente, um barulho diferente, algum cheiro, de alguma coisa assim, você tem que fazer uma ronda, né? Por várias questões de segurança. Aí ela foi fazer essa ronda e aí ela volta toda nervosa, a minha supervisora. Gente, eu vi. Tá rolando um negócio ali atrás, um vucu-vucu, e a gente, o que que é? Ela falou assim, tem duas meninas transando lá atrás da gente, como assim? Elas estão peladas. Eu falei, não é possível. Aí todo mundo falou assim, e aí agora, o que a gente vai fazer? Ela falou, não sei, o que eu vou fazer? Eu não fui treinada também pra isso. Assim, não tinha ninguém lá, ninguém tava vendo, não tinha nenhuma criança. Então, assim, vai lá, ser feliz, foda-se, o que a gente vai fazer? Só a gente não vai mais lá. Só que elas não voltaram a vestir as roupas delas. E era a minha zona, pra minha surpresa, né? Então ela era a minha zona, então eu tinha que servir elas depois. Aí na hora de servir elas pro serviço lá da comida, eu fui servir e falei, cara, agora com que cara que eu vou olhar? Porque elas continuaram peladas. Tudo pra fora, né? Então era meio assim, né? Tipo, frango, peito, frango, oi, tudo bom? A senhora gostaria do quê? O que a senhora gostaria de falar? Então foi Nossa Senhora! Mas aí depois elas só vestiram a roupa segundos antes do avião pousar. Não, o avião pousou, na verdade, elas começaram a vestir a roupa, porque elas estavam coberta com a... Deu calor, entendeu, Ana? Eles ficaram com calor. Mas a minha supervisora, para tentar fazer com que elas vestissem as roupas sem a gente ter que pedir, ela colocou o ar-condicionado no talo, naquela zona específica, porque tem como separar. E aí elas estavam cobertas com o cobertor que a gente entrega para elas, assim. Então elas não estavam muito, assim, super mostrando nada, porque aí elas já começaram a se cobrir com o cobertor, mas não botaram a roupa de novo. Só foram botar a roupa depois que pousou o avião. E é lá mesmo na cadeira. Aí quando as pessoas já estavam ali. Eu falei, não acredito, gente, que elas estão fazendo isso. Mas fizeram e foi muito engraçado. É uma história para contar, né? É uma história para contar. Pessoas sem noção, a gente acha que elas não existem até que elas cruzam os nossos caminhos, né? Elas aparecem. Até que elas aparecem. Ana, ó, tem mais pergunta aqui, ó. Como é que foi o apoio que você recebeu da sua família e dos seus amigos depois da sua decisão de se tornar comissária e também durante o treinamento? Essa é uma pergunta do PC Plus C. Bom, todo mundo me apoiou super. Tanto meus amigos, meu namorado, minha família, então, todo mundo super vai sim, vai ser muito legal e tal. É uma experiência incrível. Teve muita gente que, inclusive, chegou e falou pra mim: Nossa, você é professor sua cara. Eu não achava, mas assim, eu fui sem coragem. Aliás, sem coragem não. Sem coragem. Sem coragem, com medo, mas eu fui do mesmo jeito, sabe? Eu fui pra enfrentar mesmo e sair da caixinha lá, da zona do conforto, onde é quentinho, gostosinho, pra enfrentar esse mundo e ir pra um monte de lugar assim. Mas realmente, ter o apoio da minha família, do meu namorado, dos meus amigos, foi muito importante. Meus amigos e minha família e meu namorado, inclusive, fizeram uma surpresa pra mim, muito fofinhos, no aeroporto, no dia do meu embarque. Eles foram todos vestidos com uma camiseta igual, inclusive eles me deram essa camiseta toda assinada, bonitinha, com cartaz e tal, não sei o quê. Minha família já tava sabendo, foi bem bonitinho. Ai, que legal. É muito importante, né? Porque é uma decisão que te levou para longe deles, né? Sim. Então, não é uma decisão, não é, esse apoio, ele é importante, porque você ia sozinha para um outro país e eles também iam ficar sem você, né? Então, quando a gente tem apoio nesses momentos, é muito importante. Acho que é A Nath Lopes desculpa, quer complementar? Não, deixa eu falar só que é essencial, né? Ter o apoio das pessoas que a gente gosta. Sim. Aí tem uma outra pergunta aqui da Nath Lopes. A gente falou dos perrengues, dos passageiros sem noção, mas já teve também um momento coração que você fala: oh, esse passageiro é tão fofinho, ai, essa senhorinha, ou enfim, o que você já teve assim como experiência legal nessa profissão, seja dentro do voo, ou enfim, fora, ou com seus colegas de trabalho? Tem algum momento assim que te marcou pelo oposto dessas pessoas sem noção, pelo carinho, generosidade, reconhecimento do seu trabalho? Sim, tem bastante história. Tem um cara que a gente ficou conversando sobre energia, troca de energia, de conhecer pessoas. A gente entrou numa conversa, assim, um passageiro, numa vibe assim, muito legal. Assim, e ele escreveu depois um bilhete para mim, falando que eu fui uma comissária muito legal, que eu fiz um trabalho excelente. Eu até cheguei a postar esse bilhetinho, assim, um bilhetinho pequenininho, que aí ele escreveu falando que
nossos ancestrais estão sorrindo agora por causa da troca de energia fantástica que a gente teve. Então, assim, foi bem importante. Ai, que fofo. Outras histórias que eu tenho, e que eu adoro, inclusive, é que quando tem alguém no voo que tá para casar, tá casando, tá indo para lua de mel, a gente pode fazer, se a gente quiser, não é mandatório, não é obrigatório, fazer uma homenagem para eles, assim, né? Então, quando eu descobri que isso era possível, eu achava isso muito legal, assim, eu sempre pedia para meu supervisor, posso fazer isso? Aí eu pegava, a gente pegava um prato que era da business class, né, da executiva, que é um prato mais chique do que a da econômica, pegava umas frutinhas, desenhava com chocolate, assim, feliz lua de mel, feliz casamento, feliz comemoração de aniversário, alguma coisa assim. Colocava umas velinhas de luzinha só, né, não de vela mesmo, que não pode. Quem levava lá pro passageiro, ou cantava parabéns, eu falava feliz lua de mel, vem aqui ou falava assim, olha, a gente tá bravo com você, vem conversar aqui na cozinha. Nossa, o que aconteceu? Aí a pessoa levanta, toda assustada, chega lá, tá o noivo, assim, olha o que a gente fez. Teve esses momentos, assim, que foram muito, assim, muito, muito importantes pra mim, porque eu acho muito fofo esse momento, eu poder trazer isso pra aquela pessoa, né, de trazer esse momento especial, que ela nem espera que isso vai acontecer, porque ela já tá num momento especial, tipo, ela já tá indo pra lua de mel dela, já é aniversário dela, já tá indo conhecer Maldivas, não sei. Mas aí chega alguém do nada que descobre isso e vai lá e faz, sabe? E aí, então eu acho muito, muito, muito legal. Esses foram os momentos que eu tive, assim, que me marcaram, assim. Que gostoso. Muito legal, né? Você saber que o seu trabalho, num pequeno gesto, vai fazer diferença naquela viagem daquela pessoa, né? Ela vai transformar aquela viagem numa coisinha mais especial, né? Que bacana. Tem outra pergunta aqui do Garcia Mete. Eu sei que vocês já falaram sobre inglês fluente, mas tem que saber mais alguma língua além do inglês? Não, na Qatar Airways não. Só tem que saber inglês, é o mandatório. Mas, assim, o árabe é um plus que você poderia ter. Eles precisam muito do Arabic speaker, porque é um país islâmico, não porque é islâmico, né? Mas porque é um país árabe, na verdade, eles falam árabe, então tem muita gente que eles carregam ali, que são os árabes, né? Então, seria muito interessante se você soubesse falar. Mas não é obrigatório, não é necessário. Mas se você falar, ok. Eu acho que tem... A mesma coisa seria para as outras também do Oriente Médio, como a Emirates e Etihad. A Lufthansa, se eu não me engano, é obrigatório você falar inglês e alemão. Então, depende da companhia aérea. Mas a maioria deles é Sim. inglês, com certeza. Eu acho que é aquilo que você falou. É o inglês mais a língua do país da companhia aérea. Então, se você quer para uma companhia aérea aqui da América Latina, espanhol mais inglês. Se você quer ir para a companhia aérea italiana, italiano mais inglês. Alemanha, alemão mais inglês, né? Sempre a língua do país que essa companhia aérea mais o inglês. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, senão eu volto aqui para o meu roteirinho. Olha quanto bate-papo. Essa live está um sucesso. Você está trazendo muitas histórias legais, muitas informações legais. Deixa eu rolar aqui, porque eu fiquei parada nos comentários lá de cima para não perder as perguntas. Aqui tem mais história. Eu já vi um cara tirando a calça e ficando só de samba com canção, mas era muito lindo. Então, aí a gente perdoa, né? Deixa passar, né? A gente fala assim, não, tudo bem, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta que eu perdi. Acho que não. Legal, tá muito bom o bate-papo. Tá mesmo, ó, não tô nem vendo a hora passar. Bom, vamos falar um pouquinho agora, Ana, minha xará. Fala um pouquinho da vida no Catar, vamos falar um pouquinho mais agora de viagens, de cultura, custo de vida. Você mudou para lá, a gente sabe, né, linhas gerais que a companhia aérea dá toda uma ajuda de custo para os comissários, mas conta um pouquinho mais como que é essa ajuda, onde você mora, com quem você mora, se você já mora sozinha, enfim, conta um pouquinho mais dessa questão de viver no Oriente Médio. Tá. A Qatar, ela é a nossa responsável quando você vai para aquele país, né? Aliás, toda empresa que você for na Qatar, no Qatar país, no caso, ele vai ser seu responsável, que em inglês a gente chama de sponsor. Então, ele é a pessoa que vai cuidar de você enquanto você estiver sob o contrato deles. Então, para isso, eles têm que te dar as suas coisas. Então, assim, por exemplo, a Qatar, ela dá pra gente casa, contas pagas. A única coisa que você tem que pagar é o Wi-Fi, se você quiser ter Wi-Fi. Então, luz, água, telefone, tudo você paga. A gente, inclusive, tem
uma manutenção que é feita de ar-condicionado, de coisas de emergência, de extintor de incêndio. Tem um rapaz que fica lá embaixo da manutenção. Qualquer coisa que quebrar, você não precisa ligar para alguém pagar o conserto, ele vai lá e conserta para você, etc. e tal. Então, tudo isso também está dentro. Tem o transporte que a gente tem, que é o transporte que te leva da sua casa até o aeroporto, do aeroporto para sua casa. Também ele entra dentro. Convênio médico internacional. Que mais? Ele te dá também desconto em hotéis, lojas e nas passagens, claramente, para você e para sua família. Depois a Qatar acabou liberando também. A gente é parente, acabei de descobrir. A gente Olha, sabia, menina. Nossa, Ana, tô reencontrando você. Essa ancestralidade está conectada. igual o passageiro falou. Aí depois de um tempo a Qatar acabou liberando para amigos também. Eu acho que, se eu não me engano, aí me corrija se eu estiver errada, a Emirates sempre teve, por exemplo, para amigos. A Qatar começou a ter para amigos depois. Antes, quando eu entrei, ela não tinha, depois ela voltou a ter. Mas antes era só para você e para seu familiar, né? Qualquer familiar próximo, pai, mãe, irmão e avô. Qualquer outro familiar eles não consideravam família. E então você tem todos esses descontos, todos esses benefícios a seu favor. Então realmente é uma coisa que você não tem como, você tem que agradecer, né? Porque é muito legal. Então tem isso. Eu moro com uma pessoa só, que é uma menina da Uganda, chama Evelyn. Voltei, gente, eu acho que minha bateria tá Tá acabando. aí, tá tudo bem. Aí, voltou. Então, eu moro com uma pessoa só, que é uma menina da Uganda, que ela veio morar comigo depois de 4 meses que eu já estava lá. Mas é porque a minha outra flatmate, seria colega de quarto, que em português, a minha outra flatmate, ela deveria ter vindo, mas ela mudou de ideia de última hora, literalmente. Ela estava no aeroporto, aí ela estava indo para embarcar, ela falou, não quero mais, e voltou. Então eu fiquei uns 4 meses morando sozinha até arranjarem outra. E aí minha casa só tinha 2 quartos, então era o meu e dela. A gente não dividia banheiro. Tem casas de até 3 pessoas morarem juntas, e tem casos de algumas casas que você divide o banheiro. 1 ou 2 pessoas, pelo menos, vai dividir o banheiro. Mas no meu caso, eu não dividi o banheiro e nem nada. Então, assim, é bem tranquilo, é um apartamento bem legal, assim, que eles têm em vários lugares da cidade, espalhados, assim, pela cidade. Eu morava um pouquinho mais afastado, seria do centro, se fosse para falar assim, mas tinha tudo ali em volta também, era bem legal. Qual que foi a outra pergunta que você tinha me feito do custo de vida? Custo de vida aí, né? Então, assim, você tem bastante benefício, você consegue guardar bastante, então, imagina uma parte do seu salário, consegue fazer um planejamento financeiro para as viagens que você quiser. E falar um pouquinho dos lugares que você mais gosta aí no Catar e até nos outros Emirados, que são aí do lado. Que dicas que você tem de turismo, o que é legal fazer quando vai aí, e também um pouquinho da cultura, né? Então, como que é a vestimenta, regras gerais de boa convivência para o turista não ser sem noção quando chegar aí. Tá, o custo de vida do Catar é muito alto, mas a Qatar compensa com isso, com um salário bem ok, assim, que dá pra viver super bem, dá pra você viver super bem lá, dá pra você viver super bem guardando seu dinheiro e viajando e gastando com o que você quiser, tá? Mas, assim, pra vocês terem uma ideia do custo de vida, uma vez lá no comecinho eu fui na farmácia comprar um fio dental. E aqui no Brasil acho que custa um da Colgate, vamos lá, uns R$ 6, R$ 5, ou até menos. Chuta mais ou menos quanto que você acha que custava um fio dental lá. Vamos ver se você tem uma ideia. Bom, você já falou que é caro, vou chutar uns 15 reais. R$ 50. Então, assim, eu penei um pouco para achar um fio dental que fosse um valor mais barato, mas na maioria dos casos, quando tem, pelo menos é o que eu fazia, quando tem alguma coisa que eu falo fazia porque a gente tá na pandemia, né, e tal. Tem alguma coisa que tipo, cara demais, eu vou para algum outro lugar, por exemplo, algum país na Europa, que ali vai compensar muito mais. Tanto a qualidade da comida, por exemplo, fruta, verdura, às vezes a qualidade ali tá melhor, porque o Catar, ele é um deserto, né? Ele não produz nada. Então ele recebe tudo, ele importa muita coisa. Então você acaba não tendo coisas tão fresquinhas, tão gostosinhas e tudo mais. Então muita gente acho que acabava fazendo a mesma coisa que eu. Vai para a Europa, vai lá e enche a mala de fruta, verdura, porque é tudo fresquinho, gostoso para você voltar para casa. E não vai custar o olho da cara, entendeu? Quer comprar eletrônico, Entendi. vai para a Ásia. Aliás, isso é uma coisa muito doida que eu aprendi que isso acabou acontecendo depois de forma natural, mas eu lembro que no começo eu fiquei assim, nossa gente, mas isso é muita coisa, como assim?
Porque era uma vez, a primeira vez, eu lembro que eu tive uma conversa com uma menina, que a gente estava conversando sobre essa vida de comissário e tal, não sei o quê, e os lugares que eu queria conhecer. Eu já tinha começado a trabalhar lá, e ela já estava trabalhando fazia muito tempo. E aí eu falei assim pra ela, assim, que eu gostava muito de queijo, que eu gosto muito de queijo e tal, não sei o quê. Aí ela falou assim, se você gosta muito de queijo, pede um voo pra Itália e vai pra Itália. Ela falou assim, como se a gente estivesse falando assim, se você gosta muito de queijo, essa padaria aqui na esquina, ela é muito gostosa. Mas ela falou como se fosse logo ali, mas acaba se tornando logo ali, tipo, inclusive a Europa acaba sendo um lugar muito perto de você visitar, então assim, acaba virando uma coisa muito doida. Então, o custo de vida é muito alto, mas a gente acaba compensando porque a gente não passa muito tempo em Doha, no Catar, a gente acaba voltando para muitos lugares e aí a gente acaba comprando em outros lugares também. Que mais que você me perguntou? Pra ver se eu não esqueci. Para quem vai fazer turismo no Oriente Médio, que dicas, que regras de etiqueta assim tem? E até nos Emirados está diferente, né? Eu fiz uma live recente com uma ex-intercambista que mora em Dubai, e lá é um pouquinho mais cosmopolita, eles estão um pouquinho mais abertos, e aí ela já me falou: olha, mas eu já não usaria essa roupa em Abu Dhabi ou em outro país. Então, como que é essa diferençazinha ali dos Emirados que estão ali perto do Catar? Tá, pro Catar, ele também assim, o Catar em si, ele é composto, 75% da sua população ela é estrangeira. Então, não é uma coisa assim tão ruim você estar vestido ali, porque a maioria das pessoas, na verdade, elas são estrangeiras. Mas sim, você tem um respeito que você tem que manter, porque não deixou de ser um país islâmico. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer Tá. para Dubai, vai acontecer para Abu Dhabi, para a Arábia Saudita, para qualquer outro lugar. Mas esses lugares que por exemplo, o Catar, Abu Dhabi e Dubai, que são ali no Oriente Médio, eles são mais liberais, digamos assim. Isso não significa que você vai de shortinho, vai de regatinho, vai andar na rua. Isso não é normal. Tipo, isso não vai acontecer. Mas você também não precisa se vestir toda coberta e tudo mais. Tem alguns lugares que tem códigos de vestimenta, alguns lugares para você entrar, como mesquitas na maioria das vezes, mas tem alguns lugares que nem é uma mesquita, tipo, é um museu, por exemplo, você tem que cobrir o seu ombro e o seu joelho. Homem e mulher. Não é porque você é homem que entra Tá. de regata e bermuda. Homem e mulher tem que cobrir o ombro e o joelho. Então, assim, mas dá pra viver super bem. Porque, assim, tem muito lugar com piscina, tem muito lugar com praia, que você pode ir vestido do jeito que você quiser. Tem muitos hotéis com muitos bares lá dentro, que você bebe também. Então, assim, tem como você viver uma vida normal, como você viveria aqui no Brasil, que você viveria no Brasil. Mas, assim, sair de shorts, isso não vai acontecer. Eu não faria isso, porque eu acho que as pessoas vão ficar te olhando e tudo mais. Podem, inclusive, pessoas normalmente que vão pedir isso para você não vai ser pessoas civis comuns, digamos assim, seriam mais os catares, que são os árabes de lá, que normalmente são aquelas pessoas que estão vestidas com a jishdabi, que é a túnica branca do homem, ou a baia, que é a burca, né? Seria a burca, que é a roupa preta da mulher. Normalmente são eles que vão pedir para você vestir alguma coisa. Então, o que eu fazia, que era muito, tipo, assim, eu tô de regata, por exemplo, eu levo essa blusinha. Enchi o meu saco, pedi para Tá, colocar, vou vestir ela. É o que eu tenho tá. que fazer. Porque é o que você tem que fazer. Você não tem que ficar retrucando. Porque você tá num país islâmico do qual você sabe que as regras são essas, assim. Mas não é difícil, de novo, não é difícil de viver. A maioria da população é estrangeira, então a maioria da população te entende. Mas tem lugares específicos que tem esse código de vestimenta. Mas, assim, é super normal você viver normal, tranquilo. Tranquilo. Inclusive, é super seguro também. É uma coisa que eu acho que eu prezo muito, porque é uma qualidade de vida que você pode andar na rua a hora que você quiser. Você não vai ter medo de você acontecer alguma coisa com você. É uma coisa maravilhosa, assim, porque você anda aqui, pelo menos em São Paulo, você anda, você vai ver, tipo assim, meu Deus, e aquela esquina, e aquele lugar, vou passar num beco ali, não tem tanto problema com isso, sabe? Legal. Ó, tem uma pergunta aqui da Nuri Farias. Qual a regra mais estranha de lá para você? Tem alguma regra que você acha estranha? Acho que estranha é entre aspas mesmo, né? É questão cultural, né? Não sei se é estranho, né? Não sei se a gente pode dizer como que a gente pode, que palavra a gente usaria, né? Diferente. É, Talvez, de alguma regra muito diferente, assim, além dos códigos de vestimenta, porque isso aí a gente já ouviu falar, né? Não é água, não é nada que a gente nunca ouviu falar. diferente, eu diria que seria quando acontece o Ramadã. O Ramadã, para eles, é como se Tá. fosse um festival religioso, uma festa religiosa, como se fosse o Natal pra gente. Então, eles têm uma série de regras que acontecem, e aí elas se aplicam a todos, incluindo os estrangeiros também.
O que é essas regras, por exemplo? Eles não comem durante o dia. Enquanto houver sol, não existe comida ou bebida, água, qualquer coisa. Então, quando o sol se põe, é a hora que eles vão comer. Todos os restaurantes estão fechados. Você é estrangeiro que não tem esse costume, que você não tem essa religião, ainda assim você também não pode fazer isso. Então, inclusive tem até uma pequena história que aconteceu comigo, que eu tava lá no comecinho, assim, e tal. Eu cheguei, inclusive, em maio, era o Ramadã já acontecendo. Era o Ramadã. Abril, maio, sempre cai o Ramadã, né? Mais ou menos, depende da posição do mais sol ou menos por aí. começar, mas é mais ou menos nessa época mesmo. E aí, eu cheguei no Ramadã, 50 graus no deserto, porque era 50 graus, verãozão, sol a pino, parece uma sauna aquele lugar. Então eu cheguei muito naquele choque cultural, né? Aquela galera que já é diferente de mim, aquela cultura que já é diferente, um calor absurdo, e na época do Ramadã. Estou indo com minhas 3 colegas para o mercado e uma delas está tomando um todinho, simples todinho. E a gente esqueceu que era Ramadã. E a gente andando na rua e as pessoas olhando assim muito esquisito pra você. Você pode, inclusive, ser presa por causa disso. E as pessoas olhando você muito esquisito e tal, e olhando feio. A gente, nossa, mas o que tá acontecendo? Tipo assim, a gente olhou, pô, a gente tá com o ombro coberto. A gente ficou, pô, será que é isso? O joelho, coberto. O que será que tá acontecendo? Aí foi quando a gente olhou e falou, puta, você tá tomando todinho. Ela jogou aquele todinho longe, assim, e a gente ficou apavorado. Puta, fudeu. Só que aí, depois a gente ficou pensando assim, cara, você já imaginou? Você liga pro teu pai e tua mãe e fala, tô voltando pra casa porque eu fui presa por causa de um todinho, sabe? Porque isso pode acontecer e de tão surreal que é. Então, acho que eu posso dizer isso como uma coisa mais diferente que eu encontrei por lá, porque o Ramadã é uma época que você tem que respeitar, ainda que você seja estrangeiro e que você não pertence àquela religião. É uma época que você tem sim que se vestir, inclusive, de forma mais adequada. Não é uma época que você pode sair de regata e aí, se alguém te pedir, você coloca a roupa. Não. Tem que ir já vestida com uma camisetinha, pelo menos. Tem que cobrir o ombro, tem que cobrir o joelho. Não pode comer, nem beber água na rua. Mas aí você também não vai nem ver gente na rua, entendeu? Isso não significa que na sua casa você não pode comer e beber. Se você pode comer e beber dentro da sua casa, ninguém tá vendo, não tem problema. Na rua, exposto a outras pessoas, isso não pode acontecer. Só depois das 6 horas, mais ou menos, que seria o pôr do sol lá. Então, quando o sol se põe, você pode comer. Entendi, muito bom. Boas dicas. Vamos para mais perguntas aqui, ó. A gente tem perguntas do mesmo tema. Qual é o aeroporto que você achou mais bonito aí dos que você viajou? Pode citar mais de um, que talvez não só seja difícil de escolher. E algum aeroporto que você achou, meu Deus, não tem estrutura nenhuma, que te decepcionou? Do aeroporto que me decepcionou, né? Eu não vou nem dizer decepcionou, porque eu não consigo criar uma expectativa de uma coisa que eu nunca conhecia, assim. Tipo, eu tenho uma ideia de como seria. Mas um que foi assim, que parecia, sei lá, uma rodoviária, foi em Bangladesh, Dhaka, e teve na Índia também. Alguns lugares da Índia. Porque é muito simples. A infraestrutura. A infraestrutura é muito precária. Você para basicamente num lugar no meio do nada e para você descer. É basicamente uma rodoviária, um lugar muito lotado. É muito assim, a estrutura dele é muito falha. Como estrutura de um aeroporto, eu acho ela muito falha. Não digo nem da pista, essas coisas, esses detalhes, eu acredito que não seja, mas assim, com a questão de, tipo, pro passageiro ali, naquela andada, ela é uma rodoviária. Ou até menor do que uma rodoviária. Assim, é bem precária, real. Mas eu acho que aí também é devido à condição do país, à condição das pessoas, etc. E tal. De lugares que eu conheci, de aeroportos que eu acho muito bonito. Tem um que eu acho que, se eu não me engano, acho que é Bali, da Indonésia, que ele tem uma estrutura com uma cachoeirinha, ele é bem bonito. Tá aí. Está acabando. Você quer correr lá e pegar? Pode pegar o carregador aí, não tem problema. Pera, deixa eu... Não queremos deixar você ir embora. Pode carregar o celular, tranquila. Não, fica tranquila. Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas perguntas também. Vão mandando perguntas, viu, gente? Vocês estão assistindo? Ó, estamos com uma audiência maravilhosa nesta live. Eu tô adorando conversar com você. Fazia muito tempo que a gente não se falava, né? A gente se conheceu, só para vocês saberem onde que eu conheço a Ana. A gente fez um curso juntas, curso de curta duração na Casper Libero aqui em São Paulo. E aí a gente trocou contatos. E aí eu comecei a acompanhar as viagens dela, ela me contou que virou comissária, e eu tô sempre acompanhando ela, e aí eu falei, putz, vou chamar ela para contar aí como que tá
como que é a vida de comissária, todo mundo aí a gente tem essa curiosidade. Mais uma vez, obrigada, viu, Ana, por estar aqui. Imagina, obrigada por ter convidado. Aí você estava falando dos aeroportos que você gosta. Você falou de Bali. Tem esse de Bali. Tem um que, na verdade, eu nunca fui, mas eu tinha visto por foto, tinha muita curiosidade de conhecer, que é de Singapura, porque ele parece surreal, ele parece uma coisa de outro mundo. É bem legal. E tem o de... Eu gosto muito do de Sydney também, eu acho ele muito organizado. O de Chicago, ele parece uma coisa de outro mundo, tem muitas coisas lá dentro, mas acho que o de Doha, ele é o mais futurístico, assim, possível, porque ele tem piscina lá dentro. Ele tem transporte tipo, como fala? Como pelo trem, assim, uma coisa assim. É muito da hora, assim, é muito, muito, muito legal. Que legal. Ó, eu vou responder a pergunta da Sabrina, que acho que ela não pegou o comecinho da live. Sabrina, a idade mínima para ser comissária é 21 anos. Porque essa é a maioridade na maioria dos países. Então, se você quer ser comissária no Brasil, aí você pode ser a partir de 18, imagino, talvez, para voos nacionais. Mas se você quer ser comissária de companhias internacionais, é a partir de 21 anos. E aí a gente tem uma outra pergunta aqui que chegou. Ó, vou mandar um beijo pro amigo da Tatal. Manda um beijo pro Matt Bonano. Um beijo no Matt Bonano, manda um beijo. Quem que mais perguntou? Essa pergunta eu achei muito legal, Jardim Marcos. Como que você vê o futuro da profissão? Você acha que a sua profissão pode ser substituída por robôs? Olha, eu acho que para questão de serviço, pode até ser que o robô possa ser substituído muito fácil, porque é uma questão muito mais de procedimento e tudo mais. Mas para uma questão de você salvar alguém, é muito específico, às vezes, as coisas que acontecem, que por mais que... Tem coisas, às vezes, que acontecem que não estão no livro, por exemplo, que a gente não aprendeu. Já aconteceu comigo. Tem coisas, às vezes, de procedimentos de emergência que, por mais que também sejam padrões, às vezes não acontece da forma como deveria acontecer, entende? Então, eu acho que pode ser que nesse quesito não seja tão legal. Porque pode ser que tenha alguma coisa que é muito relativa. Tem os procedimentos padrão, tem as coisas que tem que acontecer daquela forma, mas também tem aquelas coisas que são que não estava escrito, não ia ser assim, sabe? Acho que tem coisa que o robô não tem a reação, né? O robô ele está programado. Se você tem que ter um tipo de reação diferente, e a gente está falando de lidar com pessoas, de acalmar as pessoas que estão no meio de um voo, um robô ele não vai conseguir dar vamos dizer assim, essa segurança emocional, vamos dizer, que é uma coisa que vocês passam, né? Que as comissárias passam. Acho que essa questão de segurança a bordo, eu particularmente, só se for num futuro muito distante, quando, sei lá, o jeito de viajar mudar e muita coisa vai mudar, porque a curto prazo ou até a médio prazo, eu também não vejo a substituição de certas profissões por máquinas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Me conta um pouquinho mais das suas viagens pelo mundo. Quais as cidades que você mais gosta? Aqueles lugares que sempre que aparece na tua escala, você fala, yes! Olha, o lugar que eu acho que eu mais gostei de conhecer foi a Namíbia. Fica na África. Foi na cidade de Windhoek. África, como um todo, para mim, é um lugar que ele tem uma vibe muito diferente, uma energia muito gostosa, uma paisagem. Todos os lugares que eu fui da África são paisagens incríveis. E as pessoas te recebem com uma coisa muito calorosa, é um sorriso no rosto muito grande, vem assim, super... Muito assim, para te abraçar mesmo, sabe? Como turista. Meio que como se fosse aqui no Brasil, acho que as pessoas falam muito isso da gente, né? Dos brasileiros, que nós somos, assim, muito calorosos e tudo mais. É assim também na África, sabe? Aquele povo que é muito sorridente, assim, muito feliz para te receber ali, fora todo o restante. E eu acho que todo mundo que eu já conversei, que já foi para a África, eles também têm esse pensamento de que lá é uma vibe muito diferente, é uma energia que te recebe muito, muito gostosa. E esse, então, foi um dos lugares que eu mais gostei. Eu tive a oportunidade de conhecer uma tribo lá, chama Tribo dos Bushmans. Eles vivem até hoje muito assim como fosse antigamente, vai na Idade das Pedras, diria assim, não veste as roupas, faz as coisas pelo fogo, atira e tal, não sei o quê. E hoje eles têm uma troca com o instituto que foi lá. Eles perguntaram se podia ficar com aquela tribo. Tem uma pessoa que saiu da tribo, aprendeu a falar inglês. Eles têm, inclusive, dialetos para falar. Eles não falam, tipo, com línguas, com palavras, que nem a gente está falando agora. Eles falam desse jeito, assim, como se fosse esses
como se fosse tipo uns barulhinhos assim específicos. E aí fizeram uma pergunta para eles assim, ó, a gente tá querendo fazer vocês, né, tipo, as pessoas podem vir te visitar, como é que vocês aceitam, o que vocês querem em troca? Eles não queriam sair daquela vida, eles não queriam, eles querem ser daquele jeito, é o jeito deles, eles gostam, foi assim que eles se conheceram, assim que eles sabem ser. Então eles não queriam nada em troca. Comida, eles também não estavam afim de alguma coisa em troca, porque comida eles sabem caçar, eles ainda têm como caçar. Sim. Então, o que eles pediram em troca, o que eles aceitaram, na verdade, em troca, foi uma parte de como se fosse uma proteção para uma casa. Porque eles têm aquelas casas de palha e tal, eles ainda têm, ele ainda existe. Mas aí eles têm como se fosse agora, tipo, uma casa um pouco mais de chão, de uma cobertura para uma casa de uma chuva e tal. Tá. Então, assim, esse foi o lugar que eu mais gostei de ir, mais gostei de ficar. Foram 2 dias que eu passei lá e foram incríveis. Eu não esperava, não tinha expectativa nenhuma, não conhecia muito sobre o lugar. Então, assim, ele me surpreendeu muito positivamente. Lugar que que eu vou muitas vezes e que sempre que aparece na minha escala eu fico muito feliz é Sydney, na Austrália. Eu gosto muito. É uma cidade limpa, organizada, as pessoas são muito calorosas também. Tem uma vibe meio Brasil também, então eu acho que dá aquela nostalgia de casa, então é bem gostoso. Eu acho muito incrível também ir pra lá o tempo todo, eu sempre fiquei muito feliz. São 14 horas de voo, é do outro lado do mundo, sim, mas eu gosto, tipo, é muito, muito legal. Já fui assim muitas vezes, acho que eu fui umas 10 vezes. Sigo amando todas as vezes que eu vou. Sigo saindo também todas as vezes que eu vou. Ai, que legal. Olha quanta história, gente. Ó, deixa eu agradecer o carinho aqui da Rita de Cássia. Um beijo para Bárbara, viu, gente? Obrigada aí pela audiência. E aí tem mais uma pergunta aqui. Tem algum país que você não teve oportunidade de conhecer ainda e você sonha conhecer? Sim, tem alguns que eu, na minha listinha, na verdade, assim, tem lugares e tem coisas que eu gostaria de conhecer. Então, coisas, por exemplo, que eu já fui na Índia, mas eu não conheci o Taj Mahal. Eu fui para uma outra Tá. cidade. E foi incrível, foi para Amritsar. Eu gostaria de voltar para a Índia para ir para o Taj Mahal. Já fui para Noruega, mas eu fui para Oslo. Eu queria conhecer a Aurora Boreal, então eu deveria ir para uma outra cidade que chama Tá. Tromsø. Se não me engano, o nome da cidade pronuncia Tromsø. Isso. Mas lugares assim que eu não fui, que inclusive estava planejado para ir durante a pandemia, junto com meu namorado, era na Jordânia, Petra, na Jordânia. Tava tudo planejado pra gente ir em abril, aí a pandemia veio, pá, acabou, perdemos, né, não conseguimos ir, mas assim, quando voltar a gente capaz a gente vai, vamos torcer. Mas esse é um lugar que eu ainda não fui, que eu gostaria muito de ir, e Japão. Japão também nunca fui. Legal. Muito bem. Ana, vamos encaminhar para o fim da live, senão a gente vai ficar conversando aqui até meia-noite, porque assim, eu tô adorando as perguntas do pessoal. Eu já eliminei aqui todas as perguntas que eu tinha pensado em te fazer. Achei maravilhosa todas as informações que você falou. E O agora pessoal tá ficou bem, uma pergunta bem. Oi? o pessoal tá bem engajado, tá fazendo O bastante pessoal pergunta. está engajado, está sendo maravilhosa essa live. E aí, a última pergunta que fizeram lá no comecinho dicas para quem quer seguir na carreira, para a gente fazer um wrap-up aqui. Qual é o perfil que você vê hoje para uma comissária? O que, que a pessoa. Tá. Mas já faz 1h30 que a gente está falando, menina. Deixa a Ana descansar. Tô pegando ela. Você tá no Brasil, né, Ana? Você tá de folga ou você Sim, eu tá? tô Como no é que você tá? Brasil. Eu ainda tô no Brasil porque, assim, o mundo começou a fechar. Eu lembro que no comecinho da pandemia eu pensei, gente, é só uma gripe. Eu pensei também isso lá em dezembro de Lá no 2019. começo a gente não tinha Dezembro de ideia, né, da que foi dimensão. quando foi acionado pra gente, foi dezembro de 2019. A gente ficou, só uma gripezinha. Aí janeiro, pô, beleza, só tá na China. Aí fevereiro, não, só tá na Ásia. Aí março, começou a fechar todos os países, bora, e é isso, entendeu? Então muita gente acabou voltando para suas casas para esperar, porque realmente a quantidade de voo que tem é muito, muito, muito pequena, então eles não têm como ter Até hoje não voltou, né? Tem muita companhia aérea que não voltou a voar Brasil ainda. até hoje. Tá muito complicado. Eles estão voando pro Brasil, mas antes eles voavam todos os dias, hoje eles não estão voando todos os dias. Então, tem isso. Agora, dica para você ser comissário, coisas que eu acho que seriam requisitos principais para você ter, tá? Então, o primeiro de tudo é você ter uma boa comunicação. Você vai usar essa comunicação o tempo todo. Então, o que é ter uma boa comunicação? Não é só no inglês, não. É uma desenvoltura de linguagem corporal, da forma como você fala, saber o que você vai falar, como você vai falar e como você vai passar essa informação. Comunicação, ela é primordial para esse trabalho. Porque qualquer coisa que você vai falar, inclusive, principalmente, aliás, pessoas com áreas de trabalho supervisores, pode influenciar numa série de questões, uma avalanche de outras coisas. E lá em cima, você, como eu disse no começo da live, você é tudo para os passageiros, você é tudo para todo mundo. Então,
você vai ter que ter essa informação muito polida, então você tem que saber fazer. E para o passageiro também, porque vai ter passageiro que vai reclamar, isso vai acontecer. Isso então acaba vindo uma outra dica aí para vocês. Paciência, vai ter passageiro que vai reclamar, vai ter passageiro que vai gritar com você, vai ter passageiro que vai fazer uma reclamação que você nem sabe como responder aquilo, porque você nem nunca pensou que aquilo poderia ser um dia uma reclamação, mas aquela pessoa vai ter essa reclamação. Então, paciência, comunicação e ter uma pessoa livre de preconceitos. Você vai encontrar gente de todo tipo, todos os tipos de cultura, tradição, e essas pessoas nem imaginava que poderia ser possível e que você não acha normal, mas lembra sempre, para aquela pessoa aquilo é normal, para aquela pessoa aquilo é natural, ela faz aquilo todo dia, aquilo é da cultura dela, aquilo é ela. Então, toda opinião que você tiver sobre qualquer coisa, deixa na mala, deixa em casa, não vai para ela com voo, porque você vai topar com gente diferente, fazendo coisas que você nem imaginava, mas que para eles é normal. E é assim que funciona. Então, assim, comunicação, uma pessoa livre de preconceitos, assim, cabeça aberta, total. E a paciência são primordiais. E se você quiser uma carreira internacional, falar inglês, porque todas as empresas aéreas vão pedir inglês, pelo menos. É isso aí. Ana, obrigada. Eu adorei. Obrigada a todo mundo que assistiu. Gente, tem muito mais dicas de intercâmbio também no meu canal do YouTube, para quem chegou aqui pelas redes da Ana. No meu link da minha bio aqui no Insta tem o meu canal do YouTube. Sigam a Ana também, me sigam aqui, acompanhem o blog dela, porque com certeza aí 2021 vai ser um ano de muita viagem pra gente, vai ter vacina, segundo semestre, vamos ver se a gente tem uma retomada aí mais estável, né, do turismo, que os grupos de risco estejam vacinados, que a população, né, os servidores públicos, policiais, professores, que todas essas pessoas estejam imunizadas, para que a gente possa voltar a se encontrar e fazer isso que a gente adora, que é viajar e conhecer outras culturas, e passar perrengue e ter história para contar, né? Sim, sair um pouco do livro de história, de geografia e vivenciar, né, ter essa experiência. Acho que essa é a parte mais gratificante do trabalho. É isso. Gente, obrigada então, Ana, um beijão. E é isso, a gente se vê aí, nos encontramos. Eu quero voar com você agora. Se eu quiser ir para o Oriente Médio, eu vou ligar para você e falar quando é que você vai ter voo aqui? Porque aí eu vou querer ficar lá no avião te perguntando tudo, entendeu? Vou ficar te enchendo de saco, mas aí eu te conheço, aí já vai ser mais fácil, entendeu? Muito obrigada pelo convite, eu adorei. Acho que o tempo passou que eu nem vi. Minha bateria, então, nem viu também. Foi muito rápido. Mas foi muito legal, gostei do engajamento das pessoas. Muito obrigada. Amei. Me sigam a Carol. É isso aí, gente. Tchau, até o próximo. Tchau.